essa liberdade vai acabar. E aos poucos ela está sendo tirada e nós não estamos vendo. Naquele tempo, alguns anos atrás, este era o livro proibido, a Bíblia. Nós não podíamos pregar, nós não podíamos evangelizar, e tudo aquilo que nós queríamos fazer, só podíamos fazer dentro do templo. Tudo que fomos fazer ali era proibido. Igreja, desperta. Usa a liberdade que Deus está dando para você. Usa as oportunidades. Quem me dera que a minha igreja tivesse um pouco da estrutura que esta igreja tem. Quem me dera chegar alguém aqui e dizer que eu tenho curso X, Y, Z. Venha, está aberto. Por isso eu digo para você, vá. Vá, porque você tem a oportunidade de ir. Alguém está dando, alguém está ensinando, alguém está gastando tempo com você. Nós não temos pessoas preparadas o suficiente para nos ajudar, para nos ensinar. E você tem essa oportunidade e você precisa usar. Você tem a oportunidade de pregar com liberdade e você precisa usar. Você tem a oportunidade de ler a Bíblia. E hoje temos Bíblia de tantas maneiras. Aproveita, porque esta liberdade pode acabar a qualquer momento. Temos que aproveitar aquilo que Deus vem colocando na nossa vida. E eu cheguei ali, Moçambique. E às vezes quando você pensa assim, eu vou servir a Deus, o que vai ser da minha vida? Eu vou servir a Deus, não vou ficar com nada, não vou ter nada. E hoje eu posso dizer para você que eu tenho de melhor na minha vida. Deus me deu no campo de missões. E hoje, quando eu olho para mim, eu tenho 55 anos. Eu só posso dizer assim, se não for para te servir, Senhor, se não for para ser usada para a glória do teu nome, não vale a pena viver. Porque a minha vida não teria sentido se eu não estivesse no centro da vontade de Deus e fazendo aquilo que Ele quer. E quando você serve ao Senhor, Ele abençoa você. E eu fui abençoada com o pastor mais bonito de Moçambique. Este é meu esposo, o pastor Jerônimo Cecito. Ele está ali em Moçambique. Ele está ali em Moçambique, junto com a minha filha, a Ana. O Jonatas está no Brasil, ele está estudando. E Deus colocou agora na nossa vida a Luana, que deve estar em algum lugar aqui. E a Luana foi um presente de Deus, que Deus colocou na nossa vida para amar, para cuidar, para nos ajudarmos uns aos outros. Meus queridos, ninguém faz a obra de Deus sozinho. Por isso, Deus colocou outros missionários que estão trabalhando conosco ali. Desculpa, saltei. Trabalhando ali conosco. Mas quero voltar uma coisa. A minha filha Ana, ela vai se casar. Ela se casa a 14 de dezembro e ela está cheia de sonhos. E vai ser um casamento, olha, dura 3 dias. E é uma coisa excepcional que a Ana vai fazer. O vestido é branco e o véu dela é azul. E no vestido vão ter detalhes de capulana. E a Luana é essa peça aqui, ó. Joga beijo. Então é esse presente que Deus colocou na nossa vida. E ela precisa da sua oração. Ela veio para cá, ela ficou muito doente lá, apesar dela estar assim. Deus usou a vida da Cris para mostrar que ela tem possivelmente uma pneumonia bacteriana, mas está no controle de Deus. E eu sei que se Deus trouxe a Luana aqui, é porque Deus quer continuar abençoando ela e abençoando a nossa vida também. Então, orem pelo casamento da Ana. E como eu disse, irmãos, a obra de Deus não se faz sozinha. A Tati, ela foi para lá como voluntária, voltou agora e é missionária da Junta de Missões Mundiais. A Marisa,
Eu fui falar num congresso e ela disse, missionária, eu vou com você. E eu posso ficar alguns meses, até um ano. Ela é pedagoga e é professora de artes. E eu levei, fomos juntas. E no mês de junho, vão fazer 8 anos que a Marisa está servindo a Deus ali conosco. Então eu louvo a Deus por essas pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. E sabe, mesmo nas lutas, mesmo nos momentos difíceis, é importante nós sabermos que Deus está conosco. Quando eu cheguei ali, eu fui fazer um trabalho numa outra província, em Nampula, mas lá no mato. E quando eu cheguei lá, a situação estava terrível, acabava de haver um ataque. E nós tínhamos ido lá para confortar os irmãos, para dizer que eles não estavam sozinhos, para dizer a eles que Jesus estava lá, que a presença de Jesus era importante, e eles precisavam perceber e sentir isso. E eu cheguei ali, os irmãos não imaginam com que transporte nós chegamos, e eu me sentei, eu estava tão cansada, e ali estava uma bagunça, e o pastor estava conversando com o dono ali da casa, e ele disse, pastor, nós fomos atacados pelo inimigo esta noite. Olha em direção à cabeça da irmã Noêmia. Foi ali que o tiro entrou. E quando ele apontou, dava assim, daqui que eu olhei para trás, um buraco assim na parede. Eu me arrepiei toda. E ele disse assim, nós não podemos dormir aqui. Nós temos que ir para o mato. Eu não fazia noção do que era esse mato. Mas vamos. E eles sempre foram muito cuidadosos comigo. Pegaram a minha pasta e deixaram o violão. Eu não entendia por quê. Mas ali andando no meio do cinzal, porque é pico, né? Aquilo ali incomodava. Mas eu coloquei o violão atrás e continuei indo com eles. E eles sempre na frente e eu atrás. Quando eu vi que eu não estava conseguindo com o violão, eu disse, irmão, carrega meu violão. Ele disse, não. Não? Ele disse, não, missionária, porque o seu violão parece uma arma, por causa do negócio assim para cima. E se eles verem o violão, podem disparar. Por isso eu não vou carregar o seu violão. Olha, irmãos, eles continuaram andando, eu andando atrás. Chegamos numa casota e na cova. Todos eles entraram na cova. E eu não podia entrar na cova, eu não ia aguentar mesmo. Então, nós fomos dormir numa casota que não podia acender a luz, não podia ligar lanterna, não podia fazer nada. Deitou um pastor desse lado, deitou outro pastor desse lado, e eu fiquei no meio. E eu não sei dizer para os irmãos como eu dormi. Porque eu sabia que eu podia fechar os meus olhos para sempre, para a eternidade. Mas sabe o que confortava o meu coração? A presença de Jesus. Eu sabia que Ele estava ali. E que Ele estava do meu lado. E quando eu acordei no outro dia, o sentimento do meu coração era um só. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Às vezes nós pensamos que estamos aqui porque somos capazes, porque temos força, porque eu sou, eu faço. Não! Se eu estou aqui, se você está aqui, é porque Deus tem sustentado você. É por causa do propósito, é por causa do plano, é por causa do amor dele e, acima de tudo, por causa da presença dele pairando em você, pairando na sua vida e te confortando e te consolando. E foi assim que nós começamos a trabalhar na certeza de que Deus tinha um propósito e um plano. Eu já tenho dito aqui para outras vezes que nós temos uma situação séria. Na nossa terra, uma criança quando nasce, a primeira coisa que um pai faz para a proteção dele é dedicar esta criança
ao espírito dos antepassados. E aquela criança fica totalmente dominada pelo espírito do antepassado, que são os demônios. Mas em compensação, e é isso que eu quero mostrar para você, como é importante a presença de Jesus. Quando uma criança nasce num lar cristão, aquela criança é levada, e ela é apresentada, e ela é entregue a Deus, e o povo se alegra, o povo dança, o povo louva a Deus, porque aquela criança agora está protegida, e protegida pelo sangue de Jesus. E eu quero dizer, pai, mãe que está aqui nesta noite, proteja o seu filho, proteja a sua casa, proteja a sua criança. Quantas vezes deixamos as nossas crianças em casa, ou porque está frio, ou porque está sol, ou porque está calor, guardamos as nossas crianças em casa. A Bíblia diz, ensina o menino. A Bíblia diz, ensina a criança, não é o adolescente. Uma criança de 6 anos muçulmana, ela já sabe de cor o Alcorão. E o que é que as nossas crianças sabem hoje? O que é que as nossas crianças sabem de Deus? A quem nós estamos dedicando realmente os nossos filhos? Mãe, pai, quando você deixa a sua criança lá em casa, a quem você está dedicando ela? Aos cuidados de quem ela está? Não podemos ter medo de trazer as nossas crianças à casa de Deus. E para proteger melhor as nossas crianças, nós abrimos um ministério, o ministério com as escolinhas. Pode passar. Nós começamos com 40 crianças. Hoje nós temos 1.100 crianças. E começamos pela creche. A creche é o coração do projeto. Ali, quando a criança chega com 2 ou com 3 meses, ela já começa a ser ensinada, ela já começa a ser guiada no caminho do Senhor Jesus. Mas o inimigo não estava feliz. Nós sabemos que a igreja de Montserrat teve a oportunidade e a bênção de ir lá na nossa terra para nos abençoar. E deixaram a nossa creche maravilhosa. Estava lindo demais. Queridos, no dia 29 de dezembro de 2011, a nossa casa pegou fogo. E aquela casa, quando pegou fogo, não era para queimar simplesmente a casa. Era para destruir a nossa casa. E Deus nos trouxe livramento. E naquele desespero, quando a casa estava queimando, apareceram homens enormes e nós não sabíamos quem eram aqueles homens. Mas eles tinham muita força e eles pegavam aqueles potes de barro enorme e levantavam e lançavam água pela janela onde o incêndio era maior. E um número incontável de crianças com latinhas pequenas, latinhas que a gente sabia que era difícil de conseguir. Aquelas crianças entraram com aquelas latinhas tentando ajudar a apagar o fogo. E muitas vezes elas até atrapalhavam. E quando eu vi aqueles homens, eu também não sabia de onde eles eram, nem Jerônimo, nem as meninas. E um deles entrou quando já estava quase o fogo apagado. As crianças andando lá fora, aquele homem entra dentro da casa. E eu cheguei para Judite, os irmãos conhecem quem é, e eu disse, Judite, é ladrão. Fica de olho que é ladrão. Um homem desse tamanho, com chapéu na cabeça. Normalmente, o moçambicano, ele não vai entrar de chapéu. A primeira coisa que ele faz é tirar o chapéu. Os mais novos já perderam esse costume, mas os mais velhos ainda. E ele entra com o chapéu e começa a olhar para cima. E eu a cutucar lá, dizer, ó, põe o olho aí, é ladrão. E ele olhou, tinha uns livros assim, ele ficou olhando os livros. Depois ele foi até o corredor assim e ficou olhando lá para dentro. E eu falei, meu Deus, esse daqui vai voltar depois para roubar o resto que sobrou. Para mim era ladrão. Mas de repente a minha madrinha fala assim, Noêmia, atrás desses livros tem fogo.
Falei, madrinha, se tivesse fogo já tinha... Não, minha filha, tira os livros. E ela insistiu. Nós tiramos exatamente onde aquele homem estava olhando, tinha um foco de fogo. O incêndio poderia começar novamente ali. E eu entrei. E eu entrei na curiosidade de olhar. Por que ele olhava tanto lá para o corredor? E eu entrei numa sala que nós quase não usamos, que é a sala da televisão. E quando eu olhei para cima, estava pegando fogo no teto, novamente. O fogo foi apagado, as coisas ainda foram tiradas, não sei como, quente dentro da casa. E quando nós nos reunimos, como família, para agradecer aquelas crianças e aqueles homens, eles tinham desaparecido. Não tinha nenhuma criança, não tinha mais nenhum homem grande, e os membros da nossa igreja estavam chegando. Deus enviou os seus anjos. Quando nós não podemos, às vezes na angústia, às vezes na luta, nós nos sentimos enfraquecidos. E não entendemos por que tantas coisas têm que acontecer. E agora eu me pegava de novo de joelhos ali, dizendo, Senhor, a creche está pegando fogo, eu já vi esse filme. Está se repetindo tudo de novo. A gente não lembra dos anjos, só vê o fogo. Porque estava pegando fogo de novo. E os meninos estavam lá dentro, e eu estava de joelho, e eu disse, Deus, se fogo apaga fogo, manda água, manda alguma coisa, mas apaga esse fogo, porque o teto vai explodir e vai incendiar as outras casas que estão ligadas. E eu estava ali no chão, foi quando o Senhor me falou, Noêmia, levanta, Noêmia, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E quando eu levantei, o Senhor me disse, manda jogar pedra no teto. Isso eu fazia quando eu era criança, mas Deus estava falando, joga pedra, vamos jogar. Um dos meninos, não sei com que força, subiu numa pilastra, alguma coisa que tinha ali. Deram uma pedra para ele, ele jogou a pedra, e aí o teto explodiu, mas para cima, e nós conseguimos apagar o fogo. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos no chão? Quantas vezes as coisas se repetem na nossa vida? É a dor, é a tristeza, é o sofrimento, é a doença, é o medo. Mas hoje o Senhor está dizendo para você também, levanta, porque o cair é do homem, mas eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. A presença de Deus está em todo lugar, onde o nome dele é invocado, porque haja o que houver na sua vida, meu irmão, nesta noite eu te digo, levanta, porque o Senhor é contigo. E Deus não deixou a sua obra parar e não vai parar. Estamos construindo 2 salas, a casa da creche temos que reconstruir, talvez devolver, não sei o que vamos fazer porque não é nossa, mas as crianças estão lá, aprendendo para a glória de Deus, porque o trabalho de Deus não para, porque Ele vai na frente, Ele cuida da sua obra. Temos ali a escolinha Raio de Sol, que está no subúrbio. Aqui é uma sala de aula, temos a escolinha Pequena Semente, e lá no fundo é onde nós queremos fazer, estamos fazendo as outras salas da creche. Aqui é uma sala de aula, as crianças aprendendo, e todo dia nós vemos um milagre de Deus. Quando mais de 1.100 crianças, porque os adultos aproveitam, são alimentados ali. E mais uma vez eu chamo a sua atenção. Nós todo ano fazíamos macarrão com frango, porque é comida de festa, é uma comida importante. E esse ano nós perguntamos, ano passado, para 6 de junho, perguntamos para as crianças o que vocês querem comer. Queremos arroz com feijão, porque feijão também é comida para o dia de festa. Só queria que você parasse um pouquinho e pensasse, Deus, muito obrigada. Porque não é necessário festa para eu comer o feijão, ou para comer o frango, ou para comer o macarrão.
o Senhor tem me suprido com graça, com misericórdia e com cuidado. Deus é fiel e Ele cuida dos seus. Não vou mostrar para você nesta noite aquelas crianças magrinhas, doentes. Essas não, você vê na televisão. Eu quero mostrar para vocês as crianças que estão sendo tratadas por Deus, estão sendo cuidadas por Deus, cuja presença de Deus é possível ver na vida delas. Estamos ali com a escola El Shaddai. Esse é o primeiro prédio que foi construído. Depois de construído, as pessoas nos abandonaram e disseram que não vamos ajudar se vocês não agirem do jeito que queremos. E esta obra não vai avante. A obra está ali. Não temos aquele prédio maravilhoso, mas as crianças estão lá aprendendo. Aí estão fazendo educação física, estão nas salas de aula. E todos os dias, essas crianças estão ouvindo a palavra de Deus, estão aprendendo a sentir a presença de Deus na vida delas. Também estamos na área da saúde. E olha, irmãos, ali nós temos pasmado com aquilo que Deus tem feito. Quantas pessoas chegam lá doentes, arrasadas, porque primeiro vão ao curandeiro. Quando o curandeiro já não pode fazer nada, ele nunca pode. E aí elas vêm para o hospital, e vêm desesperadas, vêm cansadas, vêm desiludidas. E uma jovem mãe chegou ali com muitas guias. E a Karina, a missionária que estava fazendo a triagem, falou de Jesus para ela, apresentou o plano de salvação e perguntou para ela: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Quando ela abriu a boca para falar, aceito, ela caiu endemoniada, mas com tanta violência. E eu estava chegando justamente naquele momento, quando eu estou entrando, ela está caindo no chão, os pastores correram, os irmãos, o pastor correu, a missionária que estava cuidando dela, correu, os irmãos todos que estavam ali correram, e eu também tremi nas bases. Não vou dizer que não. Mas ela se batia tanto no chão, eu corri para lá e abracei ela. E comecei a tentar segurar, mas ela se batia demais, o demônio estava magoando ela. Então eu disse para ela, me ajuda, chama por Jesus, eu sei que você está me ouvindo, chama por Jesus. E ela fazia, tentando gritar o nome de Jesus. E eu não aguentava mais, então eu perguntei, tem algum crente aqui? Aí começou um por um se aproximar, e nós oramos, e aquela mulher foi liberta. Ela voltou a sentar na cadeira novamente, e a missionária continuou, e perguntou de novo para ela, você aceita Jesus como Salvador? O marido gritou, não aceita. Você já viu o que aconteceu? Se você aceitar, os espíritos vão matar você. E ela disse, eu posso morrer, mas eu aceito Jesus como meu Salvador. Isso é glorioso. Mas uma coisa que me chama a atenção, irmãos, a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E muitas vezes nós não estamos resistindo às tentações, às coisas que têm vindo, e caímos. Mas Deus está lá. A presença dele está ali, basta você clamar, ele vem, ele liberta e ele salva as pessoas. E nós estamos ali também no projeto Vida. Hoje são 180 pessoas vivendo no nosso projeto, 120 são atendidas diretamente. E nesse ano passado, no final do ano, na celebração pela vida, uma mulher foi lá na frente e disse, eu quero agradecer a Deus pelo projeto Vida, porque no projeto eu encontrei realmente vida em Jesus. São mulheres e homens que estão condenados à morte, mas que estão encontrando vida, por causa de outras pessoas que deixam as suas casas e vão lá todos os dias, levar alegria, levar esperança, e não são pessoas que vivem numa boa, cheia de tranquilidade. Dessas mulheres que estão ali, aquela que está perto de uma de lenço branco, aqui, o filho dela foi assassinado, filho de 12 anos.
Lá eles têm costume de pegar as pessoas e abrirem, tirarem as entranhas e o sexo para fazer cerimônias para conseguirem uma casa, um carro, se tornar rico. Então mata a família de alguém. E o filho dela foi pego. Eles não tiveram tempo de abrir as entranhas e tirar as entranhas, mas mataram o menino com uma pancada na cabeça. A outra, que está com um sorriso grande desse jeito, o marido dela faleceu. E se fôssemos contar a história de cada uma delas, cada uma tem uma história de dor, tem uma história de tristeza, mas todos os dias se levantam e vão levar vida àqueles que não têm vida. E eu pergunto, igreja, o que é que nós estamos fazendo por esses que já não podem celebrar a vida? E quase toda a celebração lá é comida. Por isso, no final do ano, celebramos a vida com eles. Juntamos essas células de estudo bíblico, onde estão divididas essas pessoas, e levamos elas para ouvir a palavra de Deus. Temos também a arte, onde eles fazem o trabalho deles de artesanato. Mas trabalhamos também dentro do projeto com a casa de nutrição, crianças de 0 a 2 anos que chegam para nós. Nós cuidamos, alimentamos e falamos de Jesus. As mães podem ouvir e as crianças podem ser poupadas. E temos também o nosso projeto da padaria que o pastor falou. Estamos precisando de um padeiro, boleiro, que fique conosco pelo menos 3 meses e nos ajude na área de administração também. Esse é um dos projetos mais atacados que a gente tem. Sempre eles roubam. E teve um homem que ele sozinho roubou, pouco, 1.200 pães. E ele morreu. Ele morreu porque tinha câncer no fígado. Só que as pessoas não sabiam que ele tinha câncer no fígado, só sabiam que ele morreu. Então, quando eu vou procurar agora trabalhador para o projeto, eu sempre lembro ele, porque lá tem um ditado: o cabrito come onde ele está amarrado. Então, se ele está lá, é lá onde ele vai roubar. E eu sempre digo: olha, estou precisando de um trabalhador para a padaria. Mas eu quero dizer para vocês que se alguém me roubar, vocês sabem o que vai acontecer. Não estou encontrando trabalhador. Ninguém quer, não sei porquê, ninguém quer vir trabalhar conosco. Mas ali também ajudamos as pessoas. As crianças, quando saíam da nutrição, com 2 anos, voltavam a morrer de novo. Por quê? Não tem o que comer. Missionária, comemos mandioca de manhã, de tarde e de noite. Comemos abóbora de manhã, de tarde à noite. Como você comeu? Cozida na água e sal. Então agora você vai comer sopa de mandioca. Ou sopa de abóbora. Mas eu não tenho verdura. Tem a árvore chamada moringa, tem o caruru, e a gente ensinou. Ah, mas ninguém vai comer, ninguém vai gostar. Está ali. E aí, a gente aproveita a oportunidade para falar da presença de Jesus, o Criador, aquele que dá todas as coisas para o filho que confia nele. Também fazemos visita ao hospital. E é tão simples, irmãos. Ali, um copinho de sopa faz toda a diferença na vida da pessoa. Quantas vezes nós levamos o copinho de sopa e é o último momento com aquela pessoa. Um homem, ele foi visitado por um voluntário até. E o voluntário, ele estava, depois da sopa, ele pediu para saber mais sobre Jesus. E aquele irmão chegou ali e falou de Jesus para ele, e ele todo atento. E ele disse: posso orar por você, confirmando a sua decisão em Jesus? Ele disse: sim, pode orar. O irmão colocou a mão sobre as mãos dele. E quando ele acabou de orar, aquele homem estava morto. Ah, meus queridos, o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz. E quantos estão morrendo do nosso lado? Quantos estão morrendo sozinhos, sem Deus, sem salvação, sem ter a oportunidade de ouvir? E quem está ali é você. Você está do lado e não precisa
um momento de atenção, apresentando o plano de salvação e resgatando uma vida que poderia morrer sem Deus. E sabe, meus queridos, quando Jesus entra na nossa vida, a nossa vida tem que mudar. Se Jesus está realmente na sua vida, se você sente a presença de Jesus Todo-Poderoso, tem que mudar. Essa mulher chegou sem esperança nenhuma. Ela estava vivendo lá no campo. A irmã disse: vem viver comigo, você está mal aí, teu marido morreu, meu marido morreu, vamos nos ajuntar. Você tem 4 crianças, eu tenho 3, vamos tentar aqui na cidade, pode ser mais fácil. Quando ela acabou de chegar, a irmã dela morreu. E de 4 crianças, ela ficou com 7 crianças, vivendo nesta casa aí. Às vezes nós reclamamos de tudo que nós temos. Às vezes queremos trocar a cozinha, trocar o sofá, trocar a sala. Mas eu quero te dizer uma coisa: o importante é trocar o nosso coração pelo coração de Deus e deixar Ele atuar em nós. Isto aqui é uma cozinha. E todos os objetos da casa aqui estão. Aqui está também a comida. A água ela tem que ir buscar. Aquela mulher chegou na igreja buscando alguma coisa que pudesse fazer a diferença na vida dela. E ela encontrou Jesus. E aceitou Jesus como Salvador. E abraçou o Evangelho. E começou a experimentar agora a presença de Jesus na vida dela. E Jesus diz que quem está nele é nova criatura. E Ele transforma não apenas o coração, Ele transforma a sua vida. Olha a casa dela agora. E ela continua ali firme, glorificando a Deus, louvando a Deus, porque Jesus faz toda a diferença. E tudo isso, meus irmãos, é oportunidade para pregar. Eu digo para o meu marido que ele é papa defunto, porque todos os funerais ele está lá. E lá, o morto tem palavra mais forte do que o vivo. Aquilo que o morto determinar é exatamente quando ele está vivo, né? Não quando ele morre. Mas depois de morto, se ele pedir alguma coisa, pior. Então, todos os funerais, lá está meu marido. Ele disse: mulher, o comandante da polícia não vai vir na igreja. O governador não vai vir na igreja. O prefeito não vai vir na igreja, mas no cemitério eu sei que ele vai. Então eu vou lá e vou pregar a palavra de Deus. É a oportunidade que eu tenho. Você está na universidade, você está no seu trabalho, você vai à loja, você vai ao mercado, você vai ao bazar, você convive com seus vizinhos, você convive com seus amigos da escola. É a oportunidade. Por isso você está lá e você tem que aproveitar o tempo que Deus está dando para você. Estamos trabalhando também nas missões. Ali estamos pregando o Evangelho. Mas o nosso trabalho mais forte continua sendo com as crianças. E as crianças vão, elas divulgam a palavra de Deus, ela leva o Evangelho. E uma das coisas que nós temos ensinado às nossas crianças é a orar. Porque orando, elas se protegem, elas se defendem. Irmãos, me toca muito ver as crianças muçulmanas tão compenetradas em irem à mesquita, ou irem à madraça, onde eles fazem o culto para as crianças. E as nossas crianças, muitas vezes, repito, deixadas em casa. Ah, o Senhor Jesus disse que delas é o reino dos céus, porque os corações delas continuam abertos para receber esta mensagem transformadora. Também usamos o desporto ou o esporte. A maior parte desses meninos, eles já estão batizados e ali vivendo com Jesus. Temos também a equipe de futebol, essa é mais fraquinha, mas também o nosso caminho é levar a mensagem. Mas sabe o que impacta? Esses meninos, quando entravam no campo, as equipes que não são cristãs, levam o curandeiro. E quando o curandeiro chega lá, ele coça o nariz. Às vezes, irmã, ele está coçando o nariz porque ele quer coçar o nariz.
Mas para você que viveu numa cultura em que o curandeiro domina a vida da pessoa, qualquer movimento que o curandeiro faça assusta eles. E eles ficam ali com medo. E às vezes ele está com a bola na mão. O curandeiro coça a cabeça, a bola automaticamente cai no chão, porque eles têm medo. E aí a nossa equipe também estava sofrendo com isso. Quando os meninos entravam no campo, saíam a perder de qualquer maneira. E eles mudaram a tática. Eles entram em campo orando. E quando o curandeiro está lá na arquibancada sentada, a nossa equipe já está lá orando e clamando pela presença de Deus. E as coisas começaram a mudar e os outros times começaram a perceber. E quando eles entram no campo, eles começam a dizer: vem orar aqui também, vem orar aqui também. E o curandeiro acaba por ficar sozinho. Ah, meu querido, quando as pessoas começarem a ver a diferença na sua vida, ele vai querer saber o que é, e ele vai dizer para você: vem na minha casa, vem aqui onde eu estou, vem aqui para que eu possa receber disso que faz tanta diferença na sua vida. Precisamos estar atentos àquilo que Deus está fazendo. Também trabalhamos com a terceira idade, e sabe, irmãos, as mulheres idosas são as mais perigosas. Elas são curandeiras, elas são bruxas, e elas até voam. E nós precisamos levar esse evangelho que faz diferença para a vida delas, para o coração delas. E eu quero dizer que essa vovó que está aí no meio, a vovó Chica, ela já voou. Mas voou para se encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ela aceitou Jesus como Salvador. Quantas pessoas precisando de Deus. E às vezes nós estamos perdidos em nós mesmos, com o nosso sentimento, com os nossos desejos, com os nossos sonhos e, como diz, com o nosso umbigo. Vamos olhar para a necessidade do mundo. Vamos orar para a necessidade daqueles que estão tão próximos de nós e aproveitarmos a oportunidade que Deus nos dá. Aqui está a menina dos meus olhos. Esses meninos são o Vangana Vadesso, adolescentes. Eles não têm nada, meu Deus. São aqueles que estavam dançando ali. A alegria deles é Jesus. E eles se empolgam com Jesus, mas infelizmente, no domingo passado, um dos meus adolescentes, 20 anos, desobedeceu a tia, disse que queria ir para o carnaval, e nem é carnaval nada, irmãos. É um bando de gente nu dançando, desorientado, sem saber o que fazer, porque estão tentando copiar o Brasil. A tia disse: não vai. Ele pegou remédio de rato e tomou. Amanhã ele iria começar a universidade. Ir lá para estudar é uma luta, é uma dificuldade. Mas aquele menino se afastou da presença de Deus, tomou o remédio de rato, numa dose que ele pensou que ele conseguiria sobreviver, e ele morreu. E isso dói no nosso coração. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, mas muitas vezes está fora do nosso alcance. Então nós precisamos de Jesus, da sabedoria dele, da unção dele, para alcançar aqueles que estão perdidos e morrendo do nosso lado. Nós estamos ali, meu querido, pregando e evangelizando. Nós estamos batizando. As pessoas têm se chegado a Jesus. E o que eu quero dizer para você nesta noite é que a sua oração, a sua oferta, pode ajudar a manter esse sorriso. Quando você olha para o povo moçambicano e vê ele no louvor, quando você olha para ele e vê ele sorrindo, e você pode até pensar: esta é a pessoa mais feliz do mundo. Não é ela, é Jesus. É a presença de Jesus que traz alegria. E o que eu quero dizer para você nesta noite: entre no campo conosco, levanta do seu lugar.
Assume aquilo para o qual Deus te chamou. Aproveita as oportunidades que estão sendo oferecidas. Entra no campo para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, eu quero dizer para você que Deus te chamou para fazer a diferença. Deus não nos chamou para estarmos acomodados nos bancos. Deus não nos chamou apenas para vir ao culto. Deus nos chamou para transformar a nação brasileira. Deus nos chamou para fazer a diferença no mundo sem esperança. E você tem tudo. Deus colocou todos os recursos nas tuas mãos. Por isso, levanta e venha conosco fazer a diferença. O que o mundo precisa saber é que Jesus está conosco, que Ele é o nosso melhor amigo. E às vezes não tem a oportunidade de ouvir. A professora estava ali na escolinha e falando sobre Jesus. E ela dizia para as crianças que Jesus era o melhor amigo. E que quando a gente andava com Jesus, aceitava Jesus também como amigo, como Salvador, Jesus protegia você, Jesus guardava você. E ela falava para as crianças que iam colocar amuletos, que crianças que têm Jesus como amigo não andam amarradas, porque Jesus protege os seus filhos, que quando elas ficassem doentes, elas não podiam ir ao curandeiro, elas tinham que chamar pelo amigo Jesus. E naquele momento ali, um dos meninos tinha o lacinho amarrado no braço, ele tinha um amuleto, e ele agarrou, mas as crianças viram e correram para ele e começaram a dizer: titia, esse aqui não é amigo de Jesus, olha o braço dele. E ele tentava esconder e diz que ele foi embora muito triste. Mais tarde alguém contou para a tia Rosi o que aconteceu. Ele chegou na sua casa e disse: mamãe, tira isso. E ela disse: não posso, meu filho, porque aquilo ali é pacto. Se ela tirar, a criança pode morrer, ou a doença pode vir para ela e ela mesma morrer. E ela disse: meu filho, eu não posso tirar. E ele continuou a insistir: mamãe, eu sou amigo de Jesus. Amigo de Jesus não usa isso. Tira, mamãe, tira. Eu sou amigo de Jesus. E a mãe dizia: não, eu não posso tirar. De dentro saíram para fora. E ele deitava no chão e dizia: tira, amigo de Jesus não usa isso, tira. Como as casas não tem muro, não tem portão, a boa vizinhança apareceu: tira, não tira, se tirar ele vai morrer. E ele gritava: tira. E a mãe não aguentou, abaixou ele, chacoalhou ele e disse: meu filho, mamãe não pode tirar isso de você. Se eu tirar, você vai morrer. E ele levantou a mãozinha e disse: tira, mamãe, tira. Jesus protege os seus amigos. Eu sou amigo de Jesus. E a mãe, quando viu tanta convicção naquela criança, se abaixou e disse: meu filho, por causa daquilo que você crê, eu vou tirar. Outros diziam: não tira, não tira. Mas a mãe cortou a cordinha. No outro dia, ele chegou muito cedo ali na escolinha e começou a puxar a saia da Rosi. E a Rosi olhava para ele, ele fazia assim. E a Rosi. E ele puxou de novo e disse: titia, agora eu posso. Ela olhou de novo e ele viu, mostrou o bracinho e disse: agora eu posso ser amigo de Jesus. Esse menino hoje está na escola El Shaddai. Eu quero saber se nós aqui, eu e você, temos coragem de enfrentar tudo o que for possível, para que o mundo saiba que nós somos amigos de Jesus. Jesus deixou uma ordem e foi a mais profunda de todas. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, ensinando-as a guardar todas
todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos. Ele prometeu que estaria conosco todos os momentos. Por isso a nossa missão de ir tem que ser cumprida. Por isso a nossa missão de ensinar tem que ser cumprida. Porque Ele está conosco. Não importa o que venha acontecer. Ele já disse que você não está sozinho, que eu não estou sozinho. É por isso que nós estamos ali com a família em Moçambique. É por isso que esta igreja permanece aberta. Então, meu querido, aceita o convite do Senhor Jesus. Entra em campo levando a palavra dele. E saiba que haja o que houver na sua vida, seja no fogo, seja na água, na alegria, na tristeza, nós não estamos sozinhos. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E o que ele disse há tantos anos atrás permanece vivo. E eu termino dizendo para você, igreja de Monte Serra, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco todos os dias, até que Ele volte para nos buscar. Amém. Filipenses capítulo 4, versículo 17, Paulo está agradecendo.